ponto, assim, foi muito legal, porque a premiação veio em dezembro, em janeiro eu já tava recebendo o convite da Red, o convite da Celinha. A Red é incrível. Ao longo do ano passado, eu comecei a fazer meu processo de mentoria na Handhook. Meu mentor foi o Juan, maravilhoso. A gente juntava ali espanhol, português, porque ele queria aprender português, espanhol, porque eu queria aprender espanhol, e às vezes portunhol no meio do caminho. Então, minha mentoria ao longo do ano passado foi com o Juan. O Juan é incrível. Ele me auxiliou no processo de entender o que eu queria da minha carreira e como eu poderia direcionar a minha carreira a partir do momento que eu tinha mais clareza do que eu queria. Então, uma definição de muito detalhada de aonde eu queria chegar, do que eu não queria, do que fazia sentido ou não fazia sentido para mim, e isso só é possível por conta da Red. Eu cheguei ao Juan pelo processo de mentoria da Red, tem todo um cuidado por trás, uma curadoria, e a Red é uma comunidade incrível, então existe um mega grupo no WhatsApp que a gente está ali sempre conversando sobre tudo e falando sobre vários temas que são relevantes ao mercado. E eu acho que o maior ponto positivo de estar numa comunidade como a Red Hook é que você não fica isolado nem no seu ambiente de trabalho, nem só com as pessoas que você tem próximas. Isso faz bastante diferença no dia a dia, porque você conseguir trocar com gente que está trabalhando em agências enormes ou em clientes diferentes, cenários totalmente diferentes, te dá uma abertura de mente muito maior do que qualquer outra coisa. Então, vou seguir aqui, vou iniciar a apresentação. Deixa eu só dar um check nas coisas que me pediram na Red, para ter certeza que está tudo certo aqui. Beleza. Primeiro nome que primeira coisa que o pessoal pediu é para que vocês coloquem o nome de vocês na plataforma que a gente está tendo aqui com o nome completo, porque a gente vai ter emissão de certificado depois disso, então com o nome completo isso facilita. Se por acaso alguém entrou direto pelo link da live e não pelo link de pré-cadastro, aí a princípio a gente não tem emissão de certificado, mas qualquer coisa me avisem e eu vejo se a gente consegue fazer de alguma forma. De qualquer forma, nesse momento, coloquem o nome de vocês bonitinho dentro da plataforma para que ele fique registrado, perfeito? E aí, antes da gente seguir aqui, eu vou fazer uma abertura rapidinha, que é quem são vocês. Então, 30 segundinhos aí para vocês se apresentarem. Quem quiser falar primeiro, fica à vontade. Senão, eu vou fazer igual a professora no ensino médio, eu vou escolher alguém. Então, eu vou escolher alguém. André, por favor, se apresente. Se você tiver sem microfone, não tem problema, tá? Pode mandar no chat, a gente lê. Tô com o microfone, sim. Deixa eu só pausar a TV aqui. Vai ficar muito som. Bom, boa noite, pessoal. Eu sou o André Toledo. Trabalho com marketing digital há mais de 10 anos. Estou aqui acompanhando o conteúdo da Georgia, uma das excelentes profissionais que tive a honra de poder trabalhar. O André é um querido. Muitas das coisas que a gente fez ao longo dessa jornada de Google Experts foram feitas em conjunto, principalmente para aplicativo. Já é um aprendizado até um pouco fora da curva, porque a gente sabe que nem todo mundo no mercado tem aplicativo, então crescemos bastante a nossa base ali. Foi uma delícia trabalhar com o André. O André também é a pessoa que faz tudo, tá? Ele vai do design ao copy, ao tudo, então assim, tudo ele resolve, né, André? Verdade. Fabiola, quer se apresentar? Fica à vontade. Oi, só tô com a câmera fechada que eu tô meio doente, gente. Fica mas eu sou Fabiola Ribeiro. Melhor. Desculpa, não entendi? Fica tranquila, melhoras para você. Obrigada. Eu sou a Fabiola Ribeiro, sou jornalista. Desculpa, Jorge, eu não sei o que mais que você pediu para apresentar. Um resuminho seu, fica tranquila. Ah, tá. Eu sou jornalista, faço parte da comunidade da Red e achei bem legal o tema da sua oficina. Tô ansiosa aí para saber mais. Perfeito, muito obrigada, bem-vinda. Moni, pode se apresentar, fica à vontade. Oi, eu sou a Moni, eu não conhecia a Red, eu estou conhecendo agora pela Georgia, não trabalho ainda na área, estou estudando para descobrir qual área eu quero ir, então isso com certeza vai me ajudar bastante. Perfeito, muito bem-vinda. E marketing é uma infinita possibilidade, até mesmo depois que a gente escolhe uma área. Como você viu, eu, o André, o Rafa, todo mundo é meio multifacetado, é normal. Dana, fica à vontade, pode se apresentar. Se estiver sem voz, não tem problema.
Ah, não tem problema. Bem-vinda. Bueno, si necesita cualquier cosa que quiera aclarar en español, puede decir que ayúdote. Perfecto. Y si quieres, puede mandar mensaje después que puedo ayudarte también. Creo que tal vez yo hable alguna cosa que es muy brasileña, una forma de portugués brasileño y puedo no ser lo mejor para comprender, pero en portuñol, español, portugués podemos hacerlo. Bem-vinda, Dana. Quem mais está aqui? Rafa, se apresenta para todo mundo, por favor. Claro. Boa noite, pessoal. Eu sou o único Rafa, né? Fica tranquilo. Eu tô descobrindo como explora essa plataforma para colocar meu nome lá. Meu nome é Rafael, tenho 12 anos de desenvolvimento, especialista desenvolvedor. Aí eu tenho 3 anos que eu migrei, né? Fui para minha própria área. Estou começando. Aí faço a parte de copywriting, desenvolvimento web, Google Ads e tudo, né? Um pouco envolvendo esse universo. Perfeito, muito bem-vindo. Lucas? Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Eu sou o Boa noite. Lucas. Eu trabalho na área. Reconheço essa voz. Faz ou menos uns 3 anos. Eu não conhecia a Red também. Vim a convite da Geórgia e estamos aí para aprender hoje com ela. Uma honra. Perfeito. Eu vou abrir para uma pessoa específica aqui, para vocês conhecerem. Magda, se apresente. Não precisa ligar sua câmera se não quiser, pode só falar. Não sei nem o que falar. Se apresente. Bom, eu sou a Magda e sou... Não sei o que falar de verdade. Não tem problema, gente. Ela é minha mãe, está aqui, mas mais do que minha mãe. Ela é uma profissional. Com quantos anos você trabalha, mãe? Eu trabalho há 49 anos. Okay. Não, 49 não. 43 anos. Quantos anos você trabalhou com RH? Assim, caso alguém precise te consultar sobre alguma coisa? 20 anos. Tá bom. E com licitações e contratos? Mas trabalhei 6, me aposentei há 3 anos e recentemente, há menos de um ano, passei num processo seletivo e atualmente trabalho com licitações, sou supervisora de licitações no SESC da Paraíba. Perfeito. E só um disclaimer para todo mundo, pessoal. É a pessoa mais heavy user de usuária frequente de inteligência artificial que eu conheço, tá? O que para mim é super fora da curva, porque quer dizer que todo mundo consegue usar e todo mundo consegue fazer. Ela aí, ChatGPT, Gemini, me criou tomando café da manhã na Espanha, assim, ela faz de tudo. Então, eu acho isso muito legal, porque com um pouquinho de conhecimento todo mundo consegue fazer. E Peri, por gentileza, se apresente. Olá. Olá. Cheguei um pouco atrasado, estou sem câmera por questões de computadores. Mas eu sou o Peri, eu sou estudante de publicidade e propaganda. Atualmente eu estou estagiando no Sistema Indústria, na área de projetos. E é isso, eu quis muito ver essa aula porque, não sei, eu tenho interesse na área de mídia e é uma área, assim, muito difícil, algo que a gente tem pouquíssimo contato na faculdade. No meu trabalho eu fico vendo, assim, algumas coisas e eu fico falando, tipo, nossa, é um trabalho, assim, que eu vejo muitas possibilidades de fazer coisas diferentes, de você usar a mídia de uma forma muito ampla, mas que não vejo acontecendo, então eu fiquei curioso para entender como está o mundo de mídia. Seja muito bem-vindo, Peri. Não é um bicho de 7 cabeças, tá? Tem muita coisa, mas não é um bicho de 7 cabeças. Hoje a gente vai passar mais por uma parte que eu quis fazer essa conexão mais próximo com a Red também, porque a Red é uma comunidade que tem muito criativa, então tem muita gente de design, tem muita gente de copy. Eu quis fazer mais essa ponte, essa conexão, mas existem uma infinidade de possibilidades dentro da mídia mesmo. Você pode escolher para qual lado você vai, e eu tô aqui para trocar com vocês também. Pessoal, eu vou abrir para a Tice se apresentar. A Tice se apresentando, eu começo a nossa apresentação do tema hoje. Pode falar, Tice.
Se tiver sem microfone, não tem problema. Qualquer coisa, manda no chat, mas seja muito bem-vinda. Acho que a Tice não vai conseguir abrir. Não tem problema, gente. No final, qualquer coisa, eu passo de novo para vocês se apresentarem. Muito obrigada por estarem comigo. Não tem problema, Tice. Quer mandar alguma mensagem? Acho que a Tice foi tentar habilitar o microfone e acabou caindo. Não tem problema. Muito obrigada por estarem aqui numa terça-feira. Deixa eu tentar colocar aqui. Aí, foi. Por estarem aqui numa terça-feira, aonde a gente vai aprender um pouquinho mais sobre essa questão de mídia. E cadê meu Arbine aqui? Deixa eu retornar. Aí, foi. Deixa eu fechar o picture. Deixa eu compartilhar novamente, senão eu não consigo ver vocês. Só um segundo. Perfeito. Vocês conseguem ver minha tela? Podem responder. Sim. Sim. Perfeito. Sim. Muito obrigada, gente. Vou colocar em tela cheia aqui. E a intenção é começar a passar pelos pontos aqui. Então, vamos lá. Acho que o primeiro ponto que eu quis trazer como conexão é para onde vão as minhas artes, a vida depois da task, porque é muito comum, independente de estar em agência ou de estar em empresa, que a gente tem uma separação do comecei a fazer algo, entreguei esse algo e agora não sei o que fizeram com isso. E aí, quando a gente está falando de marketing, isso acontece muito com a parte do criativo. Então, tem todo um briefing, tem todo um trabalho de dizer para o time de criação, de comunicação, o que se quer, aí tem todo o trabalho de construir aquilo, toda a parte visual, toda a parte de vídeo, esse time entrega, passa pelo processo de aprovação, e depois dali, raramente ele tem um feedback do o que fizeram com isso deu certo, isso não deu, o que eu posso aprender com isso para os próximos. Então, um grande panorama é para onde vão minhas artes, entender como que a gente consegue evoluir em relação a isso, e como que a gente consegue dar mais visibilidade de um para o outro. A gente vai falar ali de mídia paga em tempos de IA também, e sobre a união dos times, tanto de criativo quanto de mídia. Me apresentando rapidinho, eu sou a Georgia, eu sou formada em marketing, eu tenho quase 10 anos trabalhando com marketing digital. Ano passado eu ganhei o Google Ads Expert, top 4 do Brasil, e faz muito tempo que eu venho ajudando marcas, empresas grandes, pequenas, médias, B2B, B2C, enfim, já passei por bastante segmento, por vários tipos de agência ou de cliente final, a entender ali aquele caos de mídia, como alguém trouxe, um mundo confusão um pouquinho, mas navegar isso com estratégia dá muito certo. Eu vou tentar fechar essa minha janelinha aqui de novo. Ai, meu Deus, parei de apresentar. Desculpa aí, vamos ver se ele vai sobrepor. Ai. Como funciona a configuração de um anúncio? Eu acho que é o primeiro ponto que talvez nunca ninguém tenha visto e ninguém nunca tenha entendido sobre. Qualquer plataforma de anúncio vai funcionar numa estrutura de campanha, segmentação e anúncio. Existem várias formas, a plataforma, a parte técnica que a gente configura dentro do Google é completamente diferente do Meta. O Meta a gente vai considerar Instagram e Facebook, em sua maioria, que é onde a gente vai veicular a campanha. Existe o Bing, enfim, existem várias plataformas e diferentes formas de se trabalhar com elas. Mas a estrutura lógica delas é muito parecida. Você tem uma campanha onde você define o orçamento. Esse orçamento pode ser diário, mensal, dependendo da campanha, por um período, dependendo da campanha. Daí tem configurações específicas de cada campanha e de cada plataforma. Mas você vai definir campanha, orçamento, período. Então, quanto tempo essa campanha vai ficar ativa, ou se ela vai ficar ativa para sempre, aí você não precisa colocar uma data de encerramento. E o objetivo. O objetivo é a principal parte que liga a campanha ao que a gente vai fazer de anúncio, a linha criativa que a gente vai seguir. Porque, de forma geral, os objetivos são: eu preciso chegar em mais pessoas, eu preciso engajar mais pessoas, eu preciso mais pessoas fazendo algo, acessando meu site,
Ou eu preciso de compras, eu preciso de leads, eu preciso que pessoas recomprem. Cada partezinha dessa diz respeito sobre um tipo diferente de público, de intenção diferente. Então, o objetivo ele é configurado na campanha e ele diz o que eu espero daquela campanha. Só que esse objetivo só é atingido quando eu mostro o meu anúncio. E, majoritariamente, esse anúncio é uma imagem ou um vídeo, ali com apoio de texto, mas é uma imagem ou um vídeo. Então, como que eu consigo fazer esse objetivo conciliar com o criativo, que a gente vai entrando um pouquinho mais para frente? Grupo de anúncios nem necessariamente, não sempre vai seguir esse nome de estrutura, mas o grupo de anúncios é onde a gente vai definir o público e a segmentação. Então, eu já sei quanto eu quero gastar, ou quanto eu posso gastar, muitas vezes é mais sobre posso do que sobre quero. Eu sei quando que vai veicular e eu sei o que eu quero com aquela campanha. Então, agora eu vou definir na segmentação quem eu quero. Essa etapa de quem eu quero, na plataforma, a gente define na sequência, depois dessas outras variáveis. Mas no planejamento, ela vem antes. Quando um analista de mídia, um especialista de mídia vai fazer um planejamento, ele primeiro precisa saber quem ele quer para depois ele definir o orçamento, período, objetivo. Então, aqui é só o racional da construção da segmentação. E aí vem o público. É um público que tem interesse em educação? É um público de qual faixa etária? Essa pessoa, ela mora aonde? Essa pessoa frequenta que lugares? Essa pessoa consome quais tipos de conteúdo? Existe alguma base minha que eu posso fornecer para essa plataforma, para esse algoritmo, para ela tentar achar pessoas parecidas com quem já é meu cliente? Então, isso é o que a gente chama de público e segmentação. Muitas vezes isso vai ser definido antes, porque a gente tem um objetivo com a marca, com o produto, a gente já sabe aonde aquela marca, aonde aquele produto tem que estar, com quem tem que falar. Mas ele pode ser definido também depois na construção. É menos comum, mas pode acontecer. Se a gente tem um produto ali em fase de Product Market Fit, que a gente não tem muita certeza de como que vai ressoar com cada coisa, dá para ir testando aqui. E, por fim, o anúncio. Então, o anúncio eu construir todo esse racional. Como essa pessoa vai ver a minha marca? Como essa pessoa vai ver meu serviço? Como essa pessoa vai ver meu produto? Por meio de uma imagem, de um vídeo, de texto. E ali na etapa do anúncio é onde eu digo para onde ela vai. Um site, uma LP, que são sites reduzidos, não tem várias abas de navegação, são sites curtinhos, normalmente só com um formulário e algumas informações, que é a landing page. Então, você tem um site, você tem uma landing page, você tem um aplicativo. Aqui, eu confesso que eu coloquei aplicativo quando eu lembrei do André, eu estava fazendo esse slide, eu falei, não, tem outras coisas que a gente pode colocar de direcional também, então você pode levar essa pessoa para um aplicativo para fazer alguma ação. Essa estrutura básica vai funcionar sempre assim, independente de qual seja a plataforma, tem variáveis específicas, mas o racional sempre vai ser esse. E aí, falando de Meta, essa primeira logo aqui é do Meta, não sei se todo mundo conhece, e na sequência a gente tem a logo do Facebook e do Instagram. Por que é importante ter isso em mente? Porque a plataforma que eu gerencio, o Facebook e o Instagram, se você vê um anúncio no Facebook ou você vê um anúncio no Instagram, é o Meta. Atualmente também dá para gerenciar o Threads, e tem outras coisas que você pode veicular anúncio por aqui também, que é o famoso Audience Network. São sites, aplicativos, onde você pode imprimir seus anúncios e que não necessariamente eles pertencem ao Instagram ou ao Facebook ou ao Meta. Então, aqui é um compilado, mas a empresa mãe de todas é a que faz anúncio em tudo. Primeiro ponto, falando de criativos, toda vez que eu vejo isso daqui, dói meu coração, que é subir imagem que não corresponde a todos os formatos. Todo anúncio dentro do Meta vai ter sempre essas três possibilidades de formato. Um quadrado, um vertical e um horizontal. Se você manter no original, ele vai criar esses recortes, ou às vezes ele vai fazer o corte para expandir, se você deixar isso selecionado, ou você pode subir a imagem de fato na proporção correta. Qual que é a minha dor no coração? Quando sobem um anúncio que não é o formato e o Meta simplesmente cria esses fundos aqui completamente feios. Primeira coisa, é feio. E segunda coisa, você está perdendo espaço de repente entregar alguma outra informação valiosa. Não precisaria ser uma parte textual, mas alguma coisa conceitual, uma coisa que fizesse sentido para aquela arte.
Então, o primeiro ponto sobre configuração é, sempre que vocês forem fornecer, sempre que o time de criação for fornecer imagens para o time de mídia, precisa ter no mínimo o quadrado e o vertical. O horizontal ele é menos comum e normalmente ele se adapta um pouco mais fácil com o quadrado. Então ele vai pegar a parte central de uma imagem quadrada e vai fazer. Mas o mundo ideal seria que tivesse um de cada. Então se o time de mídia, o time estratégico pedir uma arte, essa arte sempre vai ter 3 formatos. Se não fizer, ele vai fazer essa adaptação sozinho aqui, a não ser que você escolha não mostrar em lugares que vai 9x16. O que é o 9x16? É o Stories, é o Reels, isso vai acontecer tanto no Instagram quanto no Facebook. Então, se você escolher, não quero que meu anúncio apareça no 9x16. Então, beleza, você pode tirar esse formato, ele não vai criar sozinho. Por padrão, sempre vai aparecer, e se você não fornecer, vai criar essas coisas aqui feias que não são legais. Na sequência, tem uma informação bem importante que normalmente ninguém sabe, a não ser o mídia, e mesmo o mídia não faz. Então, eu faço processo de consultoria, de auditoria, e é um ponto que as pessoas acabam não fazendo. Toda vez que você vai configurar um anúncio, então você já selecionou ali a imagem, o vídeo, você tem que fornecer textos. São textos e títulos. O texto principal, normalmente mais curto, e o texto principal, perdão, normalmente um pouco maior, e o título normalmente um pouco menor. O que acontece? Você pode colocar um só, mas ele tem a opção de colocar 5 manualmente. E ele automaticamente vai gerar mais 5, com base no que você está fornecendo. Se você não fornece, se você coloca só 1, se você coloca 2, se você não esgota todas as possibilidades de texto principal aqui e ainda adiciona um advantage, se você quiser mexer nesses aqui que ele criou sozinho, você pode fazer, você está dando menos variáveis para o algoritmo testar. Se ele tem menos variáveis, às vezes não é que o público está errado ou que a arte não está fazendo tanto sentido, só quer dizer que ele está limitado. Se você fornece mais opções, o algoritmo testa o tempo todo. Você não tem controle sobre esses testes que estão sendo feitos, você não tem como saber o que ele está usando com cada coisa, então isso é um ponto importante para que tem que ser coisas que isoladamente façam sentido, mas que compostas elas comuniquem algo. É bem importante utilizar todas essas ferramentas, você consegue melhorar algumas métricas que são as métricas de interação, como esse público está interagindo com aquilo que ele está vendo. Se você fornece menos, o algoritmo tem mais dificuldade. Então, ele vai testar o público, em algum momento ele vai entender, o público não está interagindo tão bem, começa a cair um pouco a performance. Utilizar isso aqui é bem importante. E aí, eu vou fazer só um parênteses, porque é pouco comum que times de copy ou o pessoal de produção de texto ou alguma coisa assim, é pouco comum que eles passem esse direcional. Raramente a gente vai receber uma imagem acompanhada de todas essas legendas e de todos esses títulos. Muitas vezes essa definição vai ficar na mão do mídia na hora que ele está criando. E aí que vem um ponto de cuidado, porque se o mídia tem muita proximidade com aquele cliente, com aquele contexto, e tem facilidade de criar esse tipo de coisa, beleza. Mas nem sempre o mídia se sente confortável criando, aí ele vai criar 1, 2 e usar menos variáveis possíveis. Nem sempre ele tem habilidade para fazer isso, e às vezes pode ser que saia alguma informação errada, enfim. Então, esse processo, ano passado, o André estava envolvido nisso, e tem a Ana também, que é uma outra parceira que a gente tinha na empresa que a gente estava trabalhando junto, que antes do lançamento de grandes campanhas, Black Friday, o Happy Week, sentava com o time que foi responsável pelo desenvolvimento do racional da campanha e dos criativos, e revisava isso. Porque não adianta você estar comunicando uma coisa que faz todo sentido na imagem se o texto complementar não está alinhado ao que a gente quer. Se alguma informação, por exemplo, não pode ser dada ou tem que ser diferente, ou a gente, não, como marca, não pode usar alguma forma de se comunicar, a gente não usa emoji, por exemplo, enfim. É muito importante que, principalmente para campanhas grandes, esse processo ele seja conjunto. E aí, para quem já é mídia e trabalha com o cliente direto, ou tem essa ponte mais próxima com o cliente, é importante entender quais são os parâmetros.
Às vezes, pedir para o cliente revisar 1, 2 vezes em conjunto gera mais confiança do lado dele, que está sendo comunicado da forma correta, e nas próximas você já consegue adaptar da sua forma. Então, esse ponto é bem importante. De uns tempos para cá, o Meta começou a apontar quantas empresas naquele setor utilizam essa variação. E normalmente é para tentar dizer ali o quanto que você conseguiria ter de performance a mais se você utilizasse. Na sequência, então, todo vai ter a imagem e todas essas opções de títulos, textos e descrições. Tem o botão. Existe a boa prática de colocar uma CTA, o botão, na imagem, que não necessariamente vai estar escrito o que está aqui. Mas essas são as opções que existem no Meta. Então, independente da imagem que esteja lá, vai ser alguma dessas opções que vai estar acompanhada de clicável mesmo na sequência. Saiba mais, que é o mais utilizado. Inscrever-se agora, agendar agora. Agendar agora você poderia levar para uma agenda específica, tem algumas possibilidades. Fale conosco, baixar. O baixar, normalmente você vai subir um material para que ele possa ser baixado, obter oferta, vai liberar um cupom, depende de como você faz esse processo. Pedir cotação, horário das sessões também depende ali de uma visão de agenda. Ouvir agora, no Spotify, você está fazendo a divulgação de uma música, alguma coisa assim, você poderia fazer essa linkagem de um podcast, não necessariamente no Spotify, mas algo que seja para continuar consumindo um ouvir agora. Pedir agora, normalmente utilizado para comida. Jogar, aplicativo, totalmente utilizado ali para jogo. Solicitar hora marcada, ver cardápio. Ver cardápio, se eu não me engano, ele surgiu na pandemia. Comprar agora, o padrão de botão que fica para tudo aquilo que a gente vê de e-commerce. Então, tá aparecendo um produto para a gente, tá com o botão do comprar agora, porque ele vem por default ali. Cadastre-se, então, se você precisar do lead dessa pessoa, você pode pedir esse cadastre-se ao invés de você pedir alguma outra informação. Assinar e assistir mais. Assistir mais, vamos supor, você fez um corte de um podcast, você pode deixar aquele pedacinho, pode clicar no assistir mais e levar a pessoa para a continuidade daquela informação. Universalmente, o mais utilizado vai ser o Saiba Mais. Dá para testar isso também. Você pode criar variáveis. Essa imagem aqui com o botão Saiba Mais ou essa imagem aqui com o botão, por exemplo, Comprar Agora. Qual vai funcionar melhor? É possível testar. O Mídia pode testar. Até aqui tudo certo. Só me confirmem se vocês estão me ouvindo. Podem abrir o microfone, qualquer coisa, só para ter certeza que está tudo certo. Sim. Muito obrigada. E aí começa a parte de inteligência artificial. Hoje, quando você sobe um anúncio no Meta, independente da imagem que você suba, ela vai criar sozinha, você não precisa clicar em botão nenhum. Ele vai pegar aquilo que você subiu e vai criar toda essa variação de imagem, sozinho. Ele vai pegar o conceito principal daquilo que você subiu. Nesse caso, a imagem que a gente estava usando ali é essa parte do troféu e esse disclaimer de texto ali, como se fosse uma notícia. E ele cria uma infinidade ali, uma infinidade não, mas todas essas variações, e você pode pedir para ele gerar novas imagens aqui. Isso reduziria muito o tempo de criação na questão de variação de formatos a partir do momento que tem uma comunicação clara entre criação, branding e a pessoa que está implementando, que ela já tem um guide, ela já tem uma linha do que ela pode ou não fazer se essas sugestões forem dadas. Adotar isso daqui é uma forma de você ter mais variáveis e da mesma forma que o texto, você ter mais possibilidade de testagem para o algoritmo e, consequentemente, aumentar provavelmente a performance. Veja que ele aponta aqui aumento de CTR e aumento de conversão. CTR é o clique, então quantas pessoas viram e clicaram, essa taxa, e o CVR é a conversão, quantas pessoas clicaram e converteram. Tem que tomar muito cuidado, porque nem tudo vai fazer sentido para a identidade de marca, nem tudo vai... Às vezes pode ser que ele desconfigure um pouco aquilo que a gente quer passar, aquilo que a gente quer transmitir. Então, essa revisão ela é necessária. Hoje, ele não está ticando, não está marcando essas caixinhas no automático. Acredito eu que muito em breve ele estará. E aí, cabe ao mídia desfazer, porque isso já acontece com outras coisas na plataforma. Então, às vezes, você sobe uma coisa, ela já fica com várias automações aplicadas, você tem que tirar antes de publicar, senão pode ter algum erro. Já vamos chegar lá.
Então, aqui eu trouxe alguns exemplos maiores do que ele fez. Ele pegou a base do troféu e pegou essa base de texto e criou sozinho esse fundo, essa opção com uma mulher, com um troféu gigante, essa opção com um homem com um troféu gigante, essa sala de reuniões. Aqui foi só o que eu escolhi colocar. Ele tem uma inteligência muito boa para entender o que ele precisa destacar da imagem, principalmente, vou dar um exemplo de aluguel de carros, por exemplo, ele consegue isolar o carro e os percentuais e fazer essa alteração de cenário, e normalmente ele é bom de contextualização. Então, aqui teria algumas possibilidades para teste. Se a gente quisesse pegar uma dessas possibilidades e alterar direto na plataforma, é possível. Eu escrevi em português, ele entende, mas em inglês fica um pouquinho melhor. Ele entende um pouco melhor, mas dá para escrever em português. É só porque às vezes você vai se bater um pouco mais para fazer em português para ele conseguir chegar onde você quer. Mas eu peguei essa imagem, fui em editar e pedi para que ele trocasse o cabelo do personagem, adicionasse um óculos e adicionasse elementos verdes no fundo. Feito. Cliques, poucos comandos e tá pronto ali. E ele também vai fazer isso para produto. Para produto, isso é bem interessante, porque muitas vezes o cliente vai mandar uma foto, ou enfim, a gente não tem a melhor qualidade daquilo. Sei lá, um notebook, uma câmera, qualquer coisa que seja, que foi fotografada e não está na melhor qualidade. Mas se tiver clara a foto, a ponto dele conseguir distinguir o que é o produto central e o que é o foco, ele faz sozinho. Isso daqui eu peguei do próprio Google para pegar uma referência. Então, essa imagem foi upada, foi subida na plataforma, e sozinho ele criou essa variação. Ele destacou a mochila, pegou os textos ali e criou esses vários aviões. E aqui você também consegue passar um pouco de refinamento. Então, você pode dizer um pouco mais o que é o produto, o que é o serviço, ou pedir para ele adicionar argumentos de venda na própria imagem. Então, se a gente começar a evoluir nessa utilização, a gente vai tirar muita sobrecarga do time de criação, do time de design. Mas para isso acontecer, precisa estar muito alinhado o que dá e o que não dá. Muitas vezes, para isso fluir melhor, ter uma noção do que a marca permite, do que faz sentido para a comunicação de cores, linguagem e afins, deixa ele criar essas variações, mostra essas variações para alguém antes de deixar que elas sejam utilizadas, que possa dar essa aprovação. Essa daqui a gente pode testar, dando tudo certo, coloca para veicular. Então, já é uma possibilidade e já acontece de forma automática. E falando em coisas automáticas, o Meta tem mais uma questão. Daquilo que eu falei anteriormente, nada vem pré-configurado. Essa parte aqui vem. E é um ponto que a gente precisa tomar muito cuidado. Toda vez que você fornece uma imagem para vídeo, isso vem menos. Ele faz uma ou duas sugestões. Para imagem, ele faz todas essas sugestões aqui. E por padrão, na maioria das contas, elas vêm aplicadas, que é aprimorar o texto. Então, ele pode decidir em que parte ele vai jogar cada pedaço de texto. Adicionar sobreposição, o que já pode ser um problema, pode ser que ele coloque uma informação do teu texto em cima da sua imagem, mas se tem alguma coisa ali na sua imagem, pode ser que tampe. Retoques visuais, então ele pode cortar, expandir, adaptar da forma que ele entender que faz mais sentido. Adicionar música, o que eu já vi de anúncio com música que não deveria estar ali, porque está no viral a música, mas não combina com a marca, fala umas coisas que não deveria estar falando. Então, adicionar música ele faz sozinho. Em teoria, é possível personalizar e escolher a música. Porém, até o presente momento, eu já vi, todas as vezes que eu vi, mesmo selecionando e escolhendo a música, se você permite essa habilitação, ele deixa a música que ele entende que faz mais sentido. E aí eu já vi anúncio de software com música de parabéns. Cuidado. Então aqui, se vocês verem alguma coisa que não... Poxa, esse anúncio não está fazendo sentido, tanto da marca para a qual vocês trabalham, quanto de terceiros, podem imaginar que foi isso aqui, e é bem provável que o mídia não tenha visto, porque no processo
ele é um pouco chatinho você ficar desselecionando tudo, e dependendo da forma com que o analista escolhe subir, você pode fazer uma forma mais automatizada ou uma forma mais manual. Eu sempre vou preferir a forma manual, por mais que demore um pouquinho mais, porque eu tenho mais controle do que eu estou fazendo. Na forma automatizada, fica aplicado. E aí, para você achar onde tira, você tem que clicar em vários lugares para conseguir identificar. Então, esse é um ponto aqui de bastante atenção. E aí, ele pode criar vídeo, ele pode fazer uma animação, tipo um slideshow, uma transição de slides, ele pode recortar em relação a reposicionar. E essas partes aqui de reposicionar, por exemplo, são que reforçam para a gente o cuidado das zonas que você não pode colocar informação numa arte. De forma geral, concentrem no meio, independente de ser stories, de ser quadrado, concentrem no meio, não coloquem nada muito importante na parte de cima e nada muito importante na parte de baixo, e cuidado com a lateral, porque se isso for para um reel, se isso for para um story, se isso for para algum formato que ele corte, ele vai cortar a informação. Então, para permitir que isso aqui funcione um pouco melhor. Todas essas aplicações que ele está falando aqui são aplicações que ele entende que vão melhorar a performance. E, de fato, às vezes melhoram, mas tem que ter muito cuidado entre o que a gente aceita fazer para ter mais desempenho versus o que faz sentido para a marca e para o que a gente quer comunicar. Então, é um ponto para observar. Com relação ao Meta, antes de eu seguir para o Google, alguém tem algum ponto? Podem ficar à vontade para perguntar. Georgia, uma dúvida. Dentre essas opções no seu dia a dia, durante sua experiência, você acha que você recomenda até? É porque, assim, eu vejo tanto o Google quanto o Meta, eles dão umas dicas, né? Eles dão, olha, isso daqui pode ajudar, né? Mas, assim, eu mexo muito mais com o Google Ads. Das recomendações do Google Ads, eu não sigo nenhuma. Porque, assim, todas são nucleares, todas levam a campanha lá para baixo. Agora, quanto Meta, eu fico nessa, tipo assim, cara, não sei também. Eu vou te dizer a minha frase preferida e mais confusa, mas depende. Por que depende? Em relação ao Meta em específico, se você tiver um pouco mais de liberdade no quesito variação do que você pode fazer com a marca, pode ser que funcione. Às vezes, fazer alguma adaptação ali pode funcionar, não é pode ser que funcione, pode funcionar. Só que aí vai depender de uma variável, e isso vai acontecer tanto no Meta quanto no Google. Vai depender de uma variável que é o que você está informando para ele que é seu objetivo. Por quê? E aí eu trabalho desses quase 10 anos, grande parte é com B2B e grande parte é geração de lead. Se você está dizendo para a plataforma que você quer gerar um lead, ela não quer saber se esse lead é qualificado. Isso é problema seu. Exato. E aí, para ela, se ela está gerando um lead barato, se ela está gerando lead, não importa se é uma criança de 5 anos clicando, é problema seu, né? Você tem várias formas de fazer na segmentação ali, mas é problema seu. Então, esse é um ponto de cuidado. E aí, existem alguns truques do ponto de vista estratégia, configuração mesmo, para que isso não aconteça. Então, todas as plataformas, vou basear em Meta e Google, mas as outras plataformas já têm um pouco de maturidade para receber isso também. Se você está devolvendo para essa plataforma não só a informação de lead, mais a informação de o que é um lead qualificado, normalmente um MQL, né? A nomenclatura dentro do CRM, que é a plataforma onde o lead cai, vai ser MQL. Então, se você está informando que é um MQL, ou você está informando o que é um SQL, você está integrando essas duas coisas para que elas se comuniquem, o CRM com a plataforma, aí não é tão problemático. Porque ela pode gerar quantos leads ela quiser, mas ela só vai enxergar o objetivo, ela só vai enxergar como conversão quando ela gerar aquilo que você disse que ela tem que gerar. Se você está pedindo MQL, é um MQL, um SQL, uma venda, pensando em e-commerce, se você está passando não só a transação, mas você está passando a receita líquida que você recebe, o ROI, de fato, você está pedindo para ela focar num ROI. Aí, essa variação, ela vai fazer muito mais sentido, porque ela pode testar tudo o que ela quiser,
mas ela vai testar para gerar aquilo que você está pedindo. E se você está pedindo algo mais qualificado numa lógica de funil, vai fazer mais sentido. Aí ela vai conseguir gerar, de fato, aquilo que você precisa. Então, antes de aplicar, e aí entendo completamente o não aplicar as coisas do Google, mas o não aplicar, o aplicar, ele tem que vir depois dessa construção de maturidade de devolver informação. E aí vou parafrasear uma maravilhosa, que era a Ana Morimoto, um account do Google, que dizia que o algoritmo é tão bom quanto o que você fornece para ele. Ele é tão bom quanto o que você fornece para ele comer. Ele é tão bom quanto você o alimenta. Se você está dizendo para ele que qualquer pessoa está tudo bem, qualquer pessoa está tudo bem. Se você está dizendo para ele que só pessoas que se tornaram vendas fazem sentido, aí ele vai enxergar, ele vai parar de procurar tudo e vai focar no que precisa. Então, isso é uma conversa que existe há bastante tempo, pelo menos uns 5 anos, sobre fazer essa integração. Muitas empresas grandes já fazem, então elas já fazem a devolutiva, mas muitas empresas grandes não fazem. E aí, André acompanhou essa minha ponta ao longo do ano passado, porque muitas empresas grandes não fazem, porque não necessariamente é complexo, tá? Não precisa ser, mas vai depender um pouco da base de dados. A integração em si, ela não é muito complexa. Existem formas de fazer com um integrador, você pode usar o Zapier, N8N, são algumas ferramentas assim, mas a questão é que o quão organizada está a base que vai fornecer esses dados, porque se essa base estiver errada, se essa base estiver incompleta, se essa base não tiver o que a gente precisa, ao invés de ajudar, o algoritmo vai piorando, ou talvez você não consiga integrar. Então, eu acho que do que eu vejo hoje, eu estava tendo essa conversa com uma especialista em Google que cuida de contas nos Estados Unidos. O Brasil está mais atrás em relação a isso do que o mercado europeu e do que o mercado estadunidense. Principalmente por uma variável que é a questão de LGPD e GDPR. Apesar de a gente ter implementado, a gente tem menos regras em relação à segurança dos dados do usuário. A gente fornece o nosso CPF para comprar numa farmácia. Então, a gente tem menos cuidado com os nossos dados do que europeu, no geral, que é por onde isso começou a acontecer. E aí, mercados que têm mais cuidado com esse dado, o algoritmo fica mais refém dessa informação da empresa para saber quem é o público ideal, porque a pessoa que ele está chegando não está compartilhando com ela os dados. Ela vai compartilhar só com a empresa quando ela converter, quando ela tiver interesse. E aí eles vão ficando cegos. Então, o Meta vai ficando cego, o Google vai ficando cego. E no ano retrasado, era para isso ter acontecido de fato no Brasil, porque os cookies terceiros, que são os cookies, um negocinho no site que permite que o Meta e o Google enxerguem o que o usuário está fazendo, eles iam deixar de existir. Só que o Google postergou essa definição, ele não implementou isso de fato, isso foi postergado, não sei quando, nem sei se vai, porque acaba afetando muito a fonte de receita deles. E aí, a partir disso, a gente ainda começou um discurso do todo mundo vai precisar começar a fornecer seus dados para o Google saber o que faz sentido. Só que aí, quando o Google voltou atrás, quem começou o processo terminou e ninguém mais falou nisso. Então, esse é um ponto importante para qualquer coisa de inteligência artificial, de qualquer plataforma que seja. Ela depende muito do que você está informando que faz sentido, do que é qualificado. Entendi. Eu acho que, fazendo um adendo até ao que você comentou de... Quando a gente não está alimentando o algoritmo, eu acho que assim, ou você está melhorando, ou ele está precarizando. Não tem meio termo. Ele não fica estagnado, né? Não. Ele sempre vai aprendendo, né? Antes a gente não chamava de AI, não era AI que fazia, mas era o tal do machine learning, aprendizado de máquina. Ele vai fazendo testagem, combinação, até ele chegar em algum lugar. Então, se ele está achando que o lugar que ele tem que chegar é muito raso, é um acesso ao site, e aí tem esse ponto também. Às vezes, para coisas que são mais topo do funil, pensando na lógica de topo de funil, acesso ao site, engajamento, visualização,
faz sentido você aplicar tudo isso, porque é uma coisa mais básica, então não vai te dar complexidade nem problemas a nível de performance se ele fizer vários testes, porque o que você precisa não é um lead qualificado, é um aumento de engajamento, e nada melhor do que ele para saber o que funciona de engajamento, por exemplo. Perfeito? Obrigado. Viu? Imagina. Seguindo para Google aqui, pessoal. Google. O que faz parte do Google? Eu coloquei essas logos aqui porque talvez nem todo mundo conheça. Essa logo é a logo do Google Ads, tá? Então, essa aqui é o Google Ads, o Google, onde você pesquisa as coisas, o YouTube. Dentro do Google, a gente também vai ter o Gmail, é a mesma plataforma que a gente utiliza, e a Play Store, que é onde toda a parte de baixar aplicativos e tudo mais do Android. Tem a Apple, não recomendo. Fazer campanha para iOS dentro do Google não é a melhor das opções, porque há pouco tempo a Apple lançou a própria plataforma de anúncios. E aí ela vai funcionar melhor do que rodar por um Google, por exemplo. Mas o Google vai ter acesso a todo o inventário do YouTube, todo o inventário de pesquisa, ele é majoritariamente usado como o buscador das pessoas, todo o inventário de aplicativos do Android e também do iOS, apesar de não ter tanta eficiência, Gmail e vários inventários de site. Então, às vezes você entra num site, você acabou de ver um tênis numa loja, você seguiu, ele está na lateral te perseguindo. É o inventário de display do Google, majoritariamente. Pode ser que seja uma ou outra plataforma, mas por padrão vai ser o Google. Aí também tem a possibilidade do Gemini, e ela é mais recente, tem 2 atualizações. Ano passado, o Gemini, bem no finalzinho do ano, começou a dar respostas rápidas, então você procura alguma coisa e ele começa a te listar, assim, você tem que descer para as pesquisas, e essas listagens começaram a vir linkadas, então você pode procurar, por exemplo, qual é a melhor ferramenta de criação de vídeo. Muito provavelmente, quando você digitar isso no Google, ele já vai te passar uma resposta, como ele mesmo te respondendo, que é o Gemini fazendo isso. Quando ele começou a fazer isso no meio do ano passado, e no final do ano passado, além de ele te dar essa resposta, ele começou a linkar coisas para você. Esses links também vêm de campanhas. Então, se você tem uma campanha de pesquisa que permite que o Gemini faça essa linkagem, ele vai fazer essa busca. Mas também pode vir de SEO, que aí o Nick está nesse exato momento, o Nicolas está nesse exato momento falando sobre SEO e inteligência artificial, mas eu imagino que todo mundo consiga ter acesso depois da palestra de alguma forma, porque se não me engano vai ficar gravado, acho que alunos da Red conseguem. Então, qualquer coisa, entre em contato com o pessoal da Red, que vocês descobrem se vocês conseguem ver a palestra do Nick sobre SEO, que é a forma orgânica de você buscar alguma coisa no Google, que você não está colocando dinheiro, e essas linkagens para fazer com que as plataformas de inteligência artificial consigam identificar seu site e já sugerir ele como opção. E aí tem uma atualização bem recente, que foi avisado no ano passado, no evento de Black Friday do Google, e que começou a ser liberado em outros países, e eu não tenho certeza se já liberou em beta para o Brasil ou se vai liberar em beta para o Brasil. Antes, isso eram só para pesquisas gerais, só que agora você consegue comprar falando com o Gemini. Ele consegue acessar plataformas de e-commerce, você consegue dizer o que você quer. Eu vou dar o mesmo exemplo que eles deram no ano passado. Então, você pode dizer para o Gemini, Gem, eu tenho uma casa com parede laranja, eu tenho um monte de planta e eu tenho um cachorro e eu tenho 2 crianças. Eu preciso de um tapete que não junte em pelo, que combine com a cor da minha parede e que seja fácil de lavar caso as crianças derrubem canetinha em cima, alguma coisa assim. Ele já vai te sugerir não só a cor ou a descrição do produto, mas ele já vai poder linkar com o que ele encontra na internet e já te oferecer para você comprar ali mesmo, dentro da experiência de compra. Então, isso já existe nos outros países e está sendo liberado. Só não tenho certeza se está em beta aqui ou se vai entrar em beta, mas é algo que já foi anunciado em novembro do ano passado no evento de Black Friday. Então, esse é o cenário de tudo que o Google permite hoje e cada vez vai permitir mais. E aí, falando de Google,
O que é uma campanha de pesquisa? Normalmente, a primeira coisa que você vai ver no Google, quando você entrar e fizer uma pesquisa por qualquer coisa, vai ser um anúncio. Eventualmente não vai. Majoritariamente, a maior parte das vezes, vai ser um anúncio. E aí, esse é o anúncio de pesquisa. O que o analista que está criando esse anúncio tem de opções? Ele pode usar 15 títulos, ele pode utilizar 4 descrições, e ele pode utilizar até 20 imagens e, se eu não me engano, até 20 site links. E aí, sobre os títulos. Eles precisam fazer sentido com as palavras-chave que o usuário está comprando. Então, se a gente está falando de educação em marketing, eu vou comprar essa palavra-chave, formação em marketing, escola de marketing, por exemplo, e vou colocar essa palavra no meu anúncio, num desses títulos, e também de alguma forma ali nas descrições, para que o meu anúncio tenha uma boa qualidade. Se eu não utilizo todos os títulos, 15 de 15, todas as descrições, 4 de 4, e não utilizo alguns, não precisa ser todos os site links, nem todas as imagens. A qualidade do anúncio vai ser considerada mediana, ele vai ficar como bom, ele não vai ficar como excelente. Se ele não fica como excelente, ele não vai aparecer na mesma quantidade de vezes que ele apareceria se ele ficasse como excelente. E aí, às vezes, você pode ter o mesmo orçamento do seu concorrente, mas os anúncios dele estão excelentes, ele aparece mais, ele vende mais. Mais ou menos assim que funciona. Eu não vou entrar tanto nessa parte, porque é uma parte mais técnica, eu quero passar mais para a parte de visuais. Mas essa é uma das opções. O que é importante cuidar aqui? No geral, também não existe controle desses 15 títulos, então eles precisam fazer sentido isoladamente, e dessas 4 descrições, elas precisam fazer sentido isoladamente, mas elas precisam poder se complementar, fornecendo formas do algoritmo trabalhar e entender o que funciona melhor. No geral, você também não vai conseguir saber exatamente qual combinação que ele fez. Ele pode te dar uma amostragem, existe como ver essa amostragem. Mas o que você consegue ver é a performance. Depois que você rodou, por exemplo, uma campanha de Black Friday, depois de um mês você consegue ver a performance. Enfim, não precisa esperar um mês, mas é só um exemplo de dado ali que já tem informação suficiente. Você consegue saber quantos cliques e quantas conversões cada um desses títulos trouxeram, cada uma dessas descrições, qual é a taxa de cliques que cada uma dessas coisas trouxe. Então, é possível também. Em site link, são partes do seu site que você vai deixar mais fácil aqui, para que quando aparecer o anúncio já apareça aquela hierarquia de coisas. Então, o que a pessoa quer clicar, eu já vou facilitar a vida dela. Eu, como anunciante, ganho espaço de tela, porque se você tem um anúncio que tem esses linkzinhos embaixo, você está com um anúncio mais expandido, o que é positivo para você, e também você ganha facilidade de levar essa pessoa para partes do seu site. Essa questão de imagens nem sempre vai disparar, mas você pode escolher até 20 imagens para que elas disparem junto com o texto que vai aparecer na pesquisa. Então, tem o texto aqui, tem a imagem, e aí você pode escolher até 20. Nem sempre as pessoas escolhem, não é uma coisa tão difundida, mas é interessante deixar 2 ou 3 aqui para que façam sentido. Ponto importante, essas imagens idealmente não têm texto. Então, são imagens normalmente mais de banco de imagens, um pouco mais gerais. E aí, chegando na parte que mais nos interessa, o que eu consigo fazer de vídeo, de imagem, de criação dentro do próprio Google? Quando você sobe um vídeo, você vai pegar normalmente esse link do YouTube. Então, alguém vai subir o vídeo que vai ser utilizado na campanha, dentro do YouTube vai passar esse link. A pessoa vai subir, o analista, a pessoa que está fazendo a configuração, vai subir esse link dentro da plataforma, depois que ela já escolheu orçamento, período, público, subindo na plataforma, vai carregar. Nesse carregamento, ele te dá algumas possibilidades, por exemplo, para o cenário de vídeo. Você pode fazer cortes tanto de minutagem quanto de proporção. Por que eu acho isso bem interessante? Porque nem sempre, principalmente empresas menores, vão ter todo um trabalho de videomaker, de edição, de todas as coisas que a gente precisaria para ter o vídeo perfeito em vários formatos.
Então, às vezes, se você tiver um vídeo um pouco maior, mas que ele cortado continue fazendo sentido, ou que você tenha partes daquele vídeo que você quer usar como anúncio, dando um exemplo hoje. Hoje, para um cliente, eu tenho uma campanha rodando, ela é parte de uma gravação de podcast, então ela é longa, mas eu peguei recortes desses vídeos, ela é horizontal, mas o jogo de câmeras permite que num vertical faça sentido. E aí eu peguei pedacinhos disso para rodar como um vídeo, porque um vídeo muito longo para uma campanha não faz sentido. Então, você consegue fazer isso dentro das campanhas que são de YouTube, dentro das campanhas que são de demand gen. Não vou entrar na parte técnica do que é uma demand gen, mas você pode usar imagem e vídeo dentro dela, dentro da PMax, que é imagem e vídeo, e a display tem sempre a parte estática, e aí você consegue criar outras coisas para display. Ainda sobre vídeo. Se você não quer que o seu vídeo seja cortado, se você tem uma combinado com o teu time de brand, de comunicação, de marca, de criação, que aquilo não pode ser cortado, o analista de mídia precisa tomar muito cuidado com redimensionamento e vídeo mais curto. Não pode estar ativo. Então, campanhas de grandes marcas vão sair com essa comunicação aqui. Eu não quero que corte esse vídeo, porque ele foi pensado para ser assim. Eu não quero que esse vídeo saia da forma horizontal e vá para a forma vertical, porque ele foi criado para esse motivo específico. Isso daqui precisa estar desselecionado. De novo, questão de atenção. Vem selecionado por padrão. Então, se você vê, às vezes, alguma coisa rodando que parece estranha, muito provavelmente foi na plataforma. Dá para passar esse feedback para o time de mídia, mas vocês podem pensar em juntos. E, de novo, sobre a utilização. Então, todas as campanhas do Google vão permitir que você utilize várias variações de título, descrição, título longo, e aí algumas delas vão mudar essa questão de quantidade de caracteres. E, de novo, reforço, não é comum a gente ver o pessoal de conteúdo, de copy, escrever esses títulos e descrições e tudo mais. Normalmente isso fica na mão do mídia. Mas eu recomendo fortemente que para campanhas longas exista um alinhamento. Existe uma troca entre essas pessoas, para que você, às vezes, está comunicando uma coisa na imagem que não tem nada a ver com o título ou com a descrição que está sendo colocada de apoio. Aí fica desconexo. Você vê aquela imagem, você vê aquele vídeo, mas o que está sendo dito não faz sentido. Ou, já vi, ficou com uma informação trocada. Então, vamos supor, tinha vários títulos e descrições de Black Friday. E você tem um vídeo que não tem mais nada a ver com Black Friday, está falando de verão. Só que quem subiu fez de uma forma que deixou o que estava na conta ainda ali. Então, você está com uma imagem falando de verão, só que os textos falando de Black Friday. Um maior ponto de atenção aqui é com relação a promocionais sazonais. Então, no vídeo, na imagem, está falando até 50% de desconto ou ganhe tanto por cento de desconto comprando até dia 2. Aí tá tudo isso datado. Só que na imagem não tá, ou vice-versa, no título não tá. Então, você pode ter troca de informações. O desconto na imagem pode estar R$100, o desconto no texto pode estar 50, o percentual pode estar diferente, a data de encerramento pode estar diferente, e tudo isso pode vir a ser um problema. Então, por isso que esse alinhamento entre tudo que está sendo produzido é bem importante para você garantir que aquilo que você idealizou como imagem, aquilo que te pediram de imagem, de vídeo, aquilo que foi o conceito geral de uma campanha, ele vai sair alinhado até a ponta final. E que também, se você não trabalha numa agência que não tem essa troca, ou não é um cliente final que tem essa troca, mas você está tendo essa troca com o cliente, é importante que ele participe desse processo de validação. Não precisa ser sempre, mas uma vez ou outra para vocês estabelecerem o que funciona ou o que não funciona. Aqui dos vídeos, o que uma PMax precisa? A PMax, deixa eu só tomar uma aguinha e já continuo. A PMax, assim como os anúncios de pesquisa, vai levar muito a sério essa questão de qualidade do anúncio, ruim, boa ou excelente. E aí, uma das coisas que ela leva em consideração é, você precisa fornecer todos os recursos, então você tem que fornecer as 20 imagens, você tem que fornecer os 5 vídeos,
Mas não adianta fornecer as 5 imagens e as 20 imagens e os 5 vídeos se não tiver variação de formato. Então, de tudo que você vai fornecer, precisa ter 4 imagens horizontais, 4 imagens quadradas, 2 imagens verticais. Nos vídeos, tem a questão de ter o vídeo horizontal, ter o vídeo vertical. Se isso não for fornecido, a campanha não vai ficar em excelente. Se ela não fica em excelente, a plataforma limita o quanto ela entrega e, consequentemente, acaba limitando também um pouco do resultado. Então, isso eu confesso que eu só vi uma empresa fazer correta nesses quase 10 anos, que fazia todo o enxoval. Mas essa empresa tinha 2 pessoas no time de vídeo, 3 pessoas no time de design e mais 3 pessoas responsáveis pela gestão de pauta e comunicação ali em geral. Então, é algo que dá trabalho, mas que no dar trabalho, do ponto de vista, você não vai precisar gastar mais para ter mais resultados se você conseguir cumprir o básico. E aí que entra muito a utilização da IA nessa parte. Então, se você precisa de 5 vídeos e você não tem os 2 formatos, se você utilizar a IA, você já tem pelo menos 2. Imagem também dá para criar com IA dentro do Google. Vou apresentar isso também. Ponto que é um pouco crítico. Se você não fornecer um vídeo para a Pimax, ela vai criar sozinha. Não tem opção dela não criar. Todo anúncio bizarro de vídeo que vocês virem na vida dentro do YouTube, muito provavelmente foi criado por uma IA. E ela foi criada com uma estética muito feia. A única coisa que ela não conseguiu aprimorar ainda é essa estética do que ela cria sozinha. Então, ela pega as informações do texto com um pouco das imagens que foram fornecidas, com um estilo de composição que parece PowerPoint dos anos 2000 e cria esse negócio trágico. Às vezes funciona no quesito performance, mas esteticamente não é legal. E aí, de novo, a questão de entender o que faz sentido para a empresa. Vale manter e preservar toda uma estética em detrimento, de repente, de uma performance, mas se a performance for parecida ou se ela estiver ruim, desativa. Porque até hoje, são muitos anos que ele está tentando fazer as coisas sozinha, eu não vi nenhum vídeo bom criado automaticamente. É preferível que você suba um vídeo, que você corte, que você faça ali, mesmo que seja algo simples, do que você deixar ele fazer esse slideshow. A não ser que isso aqui performe bem. E aí nunca vai dar para saber. Você vai ter que arriscar, deixar ele rodar e ver como vai performar. Mas eu tenho mais um ponto em relação a isso, que é a questão da estética e da segurança. Se você tem algo que esteticamente é estranho, não é bonito, eu não sei se eu confiaria em converter ou comprar daquela marca. Não me passa segurança quando é uma coisa assim, bem bizarra. Então, também cuidaria com isso, assim. Performance Max, campanha de Performance Max, precisa ter vídeo. Como eu sei se o que eu estou criando, essa campanha grande de sazonalidade, vai ter uma Performance Max? O analista de mídia ou a pessoa que está fazendo planejamento vai ter que informar o time de comunicação para ele saber o que ele está criando, para que ele está criando. E aí, sobre produtos, dá para criar, assim como no Meta, imagens gerais, usando o Gemini, Nano Banana, é a mesma ferramenta, mas você não precisa sair, você pode criar aqui dentro mesmo, não precisa sair, ou dá para criar da mesma forma a questão de produto, que é a que eu particularmente acho muito legal dentro do Google, porque eu acho a estética dele mais refinada. Então, aqui, por exemplo, uma foto aleatória de um notebook com um carregador, você pode subir ela, dá um pouco de informação. Como é o Gemini, eu acho o Gemini bem inteligente nesse quesito de adaptações. Então, eu só pedi para ele adicionar o notebook em um escritório com decoração e tons dourados, em todas as proporções, porque eu preciso atender as proporções que a Pimax está me pedindo. Então, eu vou pedir para ele fazer todas as proporções para mim. E aí, ele cria, sozinho. E aí, aqui tem 3 que eu escolhi, mas você pode escolher mais, pedir para ele gerar mais. Se não me engano, são 6 que ele gera na primeira vez, e aí você pode ir pedindo variáveis. Não sei dizer se ele tem esgotamento de quantidade de imagens, mas eu acho que não, porque como você é anunciante, faz sentido para eles que você crie. Eu acho que não tem. Não esbarrei nesse volume, pelo menos até hoje.
E aí é bem legal, você consegue ambientar o produto da forma que você quiser, ele vai pegar exatamente o que você mandou de referência e vai fazer essas adaptações. Aqui, inclusive, por exemplo, ele tem um cabinho que está enrolado ali, ele enrolou de outro jeito, colocou aqui, mas eu acho bem interessante, principalmente para clientes que não têm todo esse trabalho de não tem recurso para fazer toda essa captação e, às vezes, para desafogar a pauta de design, porque você tem muita gente produzindo muita coisa. Se você conseguir liberar 1 ou 2, 3 campanhas que você não precise tanto desse input, só passa para aprovação se for necessário, você já desafoga bastante a galera da produção. Tudo que dá para fazer no Google, direto na parte de criação de campanha. Criar imagem de produto, que foi o que a gente viu. Editar a imagem, às vezes você quer trocar o plano de fundo e tal, você consegue fazer. Editar imagem em massa, você pode pedir para ele tirar todos os fundos de várias imagens que você vai subir. Criar vídeo, não recomendo. Cortar vídeo, tranquilo. Adicionar narração. Particularmente nunca usei, mas já ouvi vídeos narrados e achei ok. Você pode tanto adicionar textualmente ele fala, quanto adicionar uma gravação por cima de algo. Então, é possível dentro direto da plataforma de anúncios. E tudo isso, se bem alinhado com o time de comunicação, deixa todo mundo mais feliz, porque deixa todo mundo mais desafogado e dá muito mais liberdade. E aí, falando de resultado, beleza. Criei tudo, rodamos uma campanha, tive um trabalho, meu time teve um trabalho de 20 criações de imagem, vídeo, enfim, de tudo. E agora? Isso daqui deu certo? Não deu? Como que eu vou saber para o próximo, quando eu for criar o novo enxoval de Black Friday, quando eu for criar a nova comunicação de verão, quando eu for criar a nova comunicação da próxima lançamento, o que eu faço? Eu faço o mesmo? Porque me pediram sempre para ficar repetindo aqueles formatos, ou eu posso aprender com algo que foi feito para criar o restante? Você sempre pode aprender. E vai depender muito dessa ponte de comunicação e dessa estruturazinha de funil que é muito baseada em objetivo. É o que você quer, o que vocês queriam com aquela campanha. Qual era o objetivo daquela campanha? Era gerar alcance, alcançar o máximo de pessoas? Era gerar visualização de vídeo, video view, e mais engajamento, mais tempo, mais pessoas assistindo até o final, por exemplo, de um vídeo? Era gerar tráfego, que é ir até o site, ir até um lugar específico? Era gerar engajamento, like, curtida, comentário, compartilhamento, seguidor? É gerar lead, que é a pessoa que se cadastra para ter mais informações de um produto ou serviço? É gerar uma conversão, uma venda? É um remarketing, pegar aquela base? O que você vai usar como métrica para entender se aquilo deu certo ou não vai depender primeiro dessa resposta aqui. Esse é um funil bem simplificado, mas compreende de forma geral quais são os principais objetivos. E aí, vou seguir o mesmo racional, então, pelas cores. A gente está falando de topo, alcance e video view. O que importa para o analista de mídia e que deveria importar também para o time de comunicação para saber se algo aqui do topo deu certo ou não deu? Primeiro, custo por 1000 impressões. Quanto que a gente paga para aparecer 1000 vezes? Só um segundo. Essa é uma métrica que vai depender do público. Públicos menores, mais difíceis de você atingir, normalmente são mais caros. Você vai pagar mais caro para imprimir 1000 vezes. Só que você tem normalmente mais de um anúncio rodando ao mesmo tempo. 1, 2, 3, enfim, tem gente que roda bem mais do que isso. Sou contra, mas enfim, você tem essa possibilidade de rodar vários anúncios ao mesmo tempo. Se você tem anúncios veiculando para o mesmo público e esse anúncio tem um custo por 1000 impressões mais barato, muito provavelmente ele está tendo uma melhor performance. O algoritmo está entendendo que ele é um pouco melhor, que as pessoas vão engajar um pouco melhor com ele. Então, se a sua ideia era só chegar no máximo de pessoas, não só o que mais chegou em pessoas, mas dentro dessas pessoas que você selecionou que precisavam ver seu anúncio, qual anúncio está fazendo você pagar menos para chegar nessas pessoas? É a métrica de custo por 1000 impressões. Alcance, quantas pessoas únicas viram um anúncio. Diferença entre alcance e impressão. Alcance sou eu, Georgia, eu sou uma. Eu, Georgia, vi o anúncio do iFood de manhã e de noite. São 2 impressões. Eu sou uma só, são 2 impressões para mim. Então, o alcance sempre vai ser menor do que o volume de impressões. Frequência média de quantas vezes a pessoa viu o anúncio.
Então, a frequência é muito importante, por exemplo, para campanhas de remarketing ou para campanhas que a gente tem um público muito específico, normalmente no B2B. Se a pessoa só viu o seu anúncio uma vez na semana, é muito pouco provável que ela lembre de você ou da sua marca, qualquer coisa assim. 1, 2, 3, conforme você muda a seleção de datas, tem ali a média da frequência calculada. Se ela só viu isso, é pouquíssimo provável que ela lembre de você. 3, 4 vezes na semana? Ok, mais provável que ela lembre de você. É uma campanha de remarketing. Essa pessoa acabou de sair do meu site, ou essa pessoa já interagiu comigo antes, e eu preciso que ela lembre de mim até ela comprar. Você tem que fazer esse anúncio aparecer mais de uma vez por dia. Então, a tua frequência na semana tem que estar mais de 7. Então, essa é uma boa forma de você entender se aquele anúncio está indo bem ou não. Se aquele criativo, aquele vídeo está indo bem ou não. Retenção de video view, ainda sobre topo. Que é, quanto dessas pessoas estão ficando? Eu tenho um vídeo de 15 segundos e todo mundo, 90%, abandona ele nos primeiros segundos, esse vídeo não tá bom, não tá chamando atenção. Eu tenho um vídeo de 15 segundos e a minha retenção não cai tanto nessas quebras, 25, 50. Esse aqui são percentuais do vídeo, tá? Então, 15 segundos, 25% dos 15 segundos, 50%, 7 segundos, 75%, 100%. Então, dos 15 segundos aqui, essa retenção. Se você tem muita gente que assiste o comecinho, mas não assiste o resto, ele não está retendo. Se tem você, o ideal é que você tenha uma métrica balanceada entre esses aqui. 100% sempre vai ter uma queda, difícil que as pessoas fiquem até o final, mas que você tenha uma métrica mais balanceada entre esses aqui, se o seu objetivo é que as pessoas visualizem o seu vídeo, que elas captem a mensagem. Então, isso pode ser associado a uma campanha de conversão. Beleza, eu tenho um baixo volume de conversões. Mas a pessoa tá vendo o que eu tô falando para ela? Porque se ela não tá vendo, não adianta. Se só na metade do vídeo eu falo que é importante e as pessoas estão abandonando o vídeo, elas nem estão sabendo o que é importante. Então, retenção de vídeo view é uma forma de você entender se aquele vídeo está performando, se está fazendo sentido ou não. Sobre e-mail, que é quando eu começo a querer que essa pessoa faça alguma coisa. Primeira métrica é muito importante, CTR, que é a divisão de cliques por impressões. Então, esse anúncio apareceu, não importa se foi para uma ou para 15 pessoas, ou para, enfim, muitas pessoas, apareceu 100 vezes. Quantos cliques eu tive? 10. Então, a minha CTR é X. Se eu tenho um anúncio que tem mesmo volume, um volume parecido ou mais volume, mas a minha CTR é maior, quer dizer que o meu anúncio está chamando mais atenção. O público pode ser o mesmo, mas aquele criativo, aquele vídeo está fazendo mais sentido para o público. Muitas vezes, trabalhar na CTR vai fazer com que as taxas de conversão aumentem, que é de fato quem compra, quem se torna um contato, um lead, sem que você precise mexer no público, sem que você precise mexer em dinheiro, porque você precisa chamar a atenção. E tem muita informação sendo passada o tempo todo. E, de novo, B2B normalmente a gente tem uma comunicação criativa mais chata. Então, se você não chama atenção, se fica aquele negócio que vira uma paisagem, que a pessoa não tem interesse, primeiro começa a tentar, tem todos os processos de qualificação de público, mas começa a tentar melhorar esse CTR. Qual que é o CTR ideal? Não tem. Vai depender do teu segmento. Você talvez consiga alguns benchmarks, que é o quanto o mercado tem de performance, você vai ter um pouco dessa informação pesquisando no Google Gemini, enfim. Mas você também consegue ter um pouco de base no que você está fazendo. Coloquei 2 anúncios para rodar. Os 2, um tem 0, alguma coisa e o outro tem 1. Poxa, isso daqui já está fazendo um pouco 1% de CTR. Isso daqui já está fazendo um pouco mais de sentido. No próximo anúncio eu vou tentar subir, no próximo eu vou tentar subir. Na média, sendo muito conservadora com relação a levar isso na prática ou não, mas para campanhas que são imagem, não campanhas de pesquisa, mas campanhas que são imagem ou vídeo, o ideal é estar perto dos 5%, no geral. Tentar chegar lá vai garantir uma performance um pouco melhor. CPC, o quanto você está pagando toda vez que alguém clica. E aqui eu vou desconsiderar completamente variáveis de
palavra-chave, de público ou qualquer coisa assim, porque aí entra em outro assunto. Mas olhando para criativo, quanto você está pagando cada vez que alguém clica? Às vezes, o teu criativo vai estar falando uma informação muito técnica, cheia de termo técnico, o vídeo também, e as pessoas não vão clicar porque vai bater o olho, vai ficar confuso, até hierarquia de informação e tal. Se tem menos gente clicando e ele está gastando, teu CPC está mais alto. Se o seu criativo faz mais sentido, o teu CTR vai ser mais alto, o teu custo por clique vai ser mais baixo. Vai ter mais gente clicando, que está fácil de entender, o custo por clique é mais baixo. Quando isso é um problema? Quando você tem um produto ou um serviço e a sua comunicação não está deixando claro para quem ele é. Normalmente, B2B de novo. Então, a gente às vezes tem um produto ou um serviço muito específico, que só um determinado tipo de empresa vai querer comprar. Só um determinado tipo de empresa vai querer e poder contratar, porque é uma coisa cara ou que funciona só para um tipo de indústria, enfim. Se o teu CPC está muito barato, muito provavelmente o problema não é só o criativo. Pode ser o criativo, mas o problema está no público e o criativo não está sendo claro, porque não é ideal que você pague muito barato, porque se você está pagando muito barato uma coisa muito específica, você não está deixando a mensagem clara, porque está todo mundo entendendo que aquilo pode servir para elas. Engajamento, curtida, comentário, salvamento, compartilhamento. Seguidores, com muito cuidado, porque é difícil você aferir que só um anúncio ou aquele determinado anúncio gerou aqueles seguidores, mas esses outros que são relacionados direto àquele criativo, tudo bem. Então, curtida, comentário, salvamento, compartilhamento, se o objetivo for engajamento. E aí, vamos falar de fundo. Eu vou dar uma pausa para tomar uma água, mas podem tirar dúvidas se vocês tiverem. Vou seguir então, gente. Fundo é a parte do funil que a gente está olhando para o que eu quero de mais valioso da pessoa. Consequentemente, o que eu preciso avaliar para aquele criativo é se ele me trouxe o que é mais importante. A gente tem aqui a questão de lead, contato capturado, nome, e-mail, telefone, tem várias variáveis e formas de pedir isso diferente, mas no final do dia é o contato. Aquele criativo me trouxe, aquele vídeo, aquela imagem, me trouxe mais leads do que a outra, então tá performando bem. Ou me trouxe menos, o que eu preciso melhorar no próximo para conseguir trazer mais? O custo por esse contato. Às vezes, o custo de um contato está muito caro, e aqui, de novo, desconsiderando o público. Às vezes, um custo de um público é o mesmo e tal, não tem nada para refinar no público, mas entre criativos, entre imagens. Esse criativo aqui tem um custo por contato mais barato do que o outro. E a gente está tentando chegar na mesma pessoa. Muito provavelmente o que tem um custo mais barato está fazendo mais sentido, está performando melhor. Você pode se basear nele para construir os próximos. Você pode dizer que ele está tendo mais sucesso. Venda, intuitivo. Então, quantas vendas cada criativo está realizando, quanto que custa para chegar naquela venda. É o mesmo racional do lead, diferentes formas, mas é o mesmo racional. E taxa de conversão. Então, quantas pessoas viraram leads ou clientes depois do momento que elas clicaram. Então, lead, quantos contatos eu tive em relação aos cliques que foram gerados. Venda, né, a parte de compra. Quantas compras tiveram a partir dos cliques que foram gerados. O criativo que tiver melhor performance nessas métricas, mais lead, menor custo, melhor taxa, normalmente é o criativo, é o vídeo, é a imagem que vai fazer mais sentido seguir criando ou ter como referência para as próximas. Ainda sobre fundo de funil, tem a questão da evolução do funil. E aqui, de novo, falo sobre a questão do porquê que é importante que as empresas passem essa informação para o algoritmo. Evolução de funil. Aonde as pessoas estão desistindo. Então, às vezes, aquele criativo, aquele vídeo, aquela imagem, ela é muito barata. Ela traz um lead muito barato. Você quase não paga nada para que essa pessoa queira entrar em contato com você. Só que depois que ela faz esse primeiro contato, ela não responde, ela abandona, ela manda mensagem nada a ver, ela não se torna uma venda, ela troca você por alguma solução muito mais barata.
Então, quando a gente está falando especialmente de B2B e de geração de lead, que é um tipo de trabalho que existe dentro do marketing, um tipo de estratégia que existe dentro do marketing, você precisa que o criativo também tenha uma boa relação de lead, MQL, SQL, que são as etapas de evolução, até ele se tornar uma venda. Se ele só trouxer muito lead, mas esse lead, esse contato que está vindo não evolui, não adianta, não é qualificado. Vamos trocar o criativo também. Além das coisas para mexer no público, mas aqui focando em criativo, dá para trocar o criativo. CAC. Então, aqui, na etapa anterior, a gente estava falando do custo pela compra. Quanto que eu investi na mídia para aquela mídia me trazer uma compra, uma venda, um contato. Mas existe uma métrica chamada CAC, que é não só o que eu coloquei na plataforma, na mídia para trazer, mas todo o meu custo de operação, todo o meu custo de ferramenta, todo o meu custo de produto, de equipe para trazer aquele cliente, aquela venda e tal. Toda essa parte aqui é muito mais raro que as empresas tenham um acompanhamento bem detalhado, mas seria o ideal. Muitas empresas têm, mas é mais raro. E aí são coisas que você também consegue avaliar por criativo. O CAC daquele criativo, considerando tudo, ele é um criativo que me traz uma receita saudável. Aqui a gente está falando de retorno sobre investimento. Quanto que ele me trouxe de dinheiro, quanto essa pessoa comprou, qual foi o valor do contrato que essa pessoa fechou, o quanto que ela está trazendo de receita e qual foi o criativo que trouxe essa pessoa. Tudo isso é possível saber com um pouquinho de trabalho ali que envolve outras áreas, que vai ser a parte de TI, BI, mas dá para saber tudo isso. E LTV é quanto essa pessoa fica na minha base. Então, eu tenho, vamos supor, a assinatura do Spotify. Acho que tá 39 agora, né? R$39,90 por mês. Vamos supor que você não tinha o Spotify. Aí você viu um anúncio, você viu uma imagem, um vídeo no Instagram, no YouTube, qualquer coisa assim. Você falou, beleza, eu vou assinar o Spotify. Você clicou, você assinou. Aí você pagou 39, mas você saiu. Daí, um outro criativo, outra imagem, outro vídeo, no Instagram, no Facebook, no YouTube, trouxe uma outra pessoa que pagou esses 39 e ficou esse mês, no mês seguinte, o outro. Qual criativo é melhor? O que traz alguém que desiste ou o criativo que traz alguém que permanece? O criativo que traz alguém que permanece. Se os critérios de público, se aquela parte da hierarquia do orçamento, objetivo, público forem os mesmos, o criativo que traz alguém que permanece por mais tempo é o que faz mais sentido. Então, tudo isso que a gente falou pode ser avaliado por criativo. Fora essa última tela que eu trouxe, todas as outras são bem fáceis de conseguir informação com o time de mídia, porque eles têm direto na plataforma. Não é difícil. Tudo isso daqui tem que ter bem fácil, tudo isso daqui, abriu a plataforma, o mídia consegue te dizer, dá para criar dashboard, dá para criar relatório, dá para criar várias coisas. Tudo até a última tela, exceto a última tela, vocês conseguem ter qualquer informação. Eu quero saber como que foi a performance do vídeo que a gente criou para venda de tal coisa lá em janeiro. Pede para o pessoal te passar. Beleza, eu fiz um outro vídeo em fevereiro. Qual que teve melhor performance? Qual que trouxe mais venda? Ou qual que trouxe mais gente para o nosso site? Todas essas informações aqui existem direto na plataforma. É tranquilo de pegar, não é complicado. Então, isso aqui é bem tranquilo. Essa última vai depender um pouco de maturidade de empresa. Empresas grandes deveriam ter. Se não tem, aí tem que resolver alguma coisa de processo e estrutura. Mas empresas grandes deveriam ter essa visibilidade aqui também. Até aqui, gente, algum ponto? Estamos chegando quase no final. Vou abrir para perguntas, para dúvidas, para contribuições, para chorar as pitangas. Fiquem à vontade. Só me deem o feedback que vocês estão me ouvindo, senão eu vou achar que eu falei 1 hora sem ninguém me ouvir. Ouvindo. Obrigada. Pelo menos isso, que eu não tô vendo ninguém. Eu falei, quase tive um piripaque aqui. Falei, meu Deus. Tá bom. Beleza. Vou chegar na parte final, mas é uma parte bem legal, que é e a concorrência. E talvez nem todo mundo saiba disso, mas vocês conseguem ver o que todo mundo está fazendo.
Não existe, faz algum tempo já que não existe segredo praticamente na internet. Se você acessar a biblioteca de anúncios do Meta, do Google, do LinkedIn, do TikTok, vai mudar um pouquinho de uma para outra. Você colocar lá a marca que você quer espiar, que é concorrente da sua empresa, que é concorrente do concorrente, ou que é uma super inspiração, às vezes nem é concorrente, mas você gosta muito da forma com que eles se comunicam, e você quer ver o que eles estão fazendo de anúncios, tem todas as bibliotecas de anúncios, só para procurar literalmente por esse nome, e aí colocar Meta, Google, LinkedIn, TikTok, e aí você procura pela empresa e você consegue ver tudo que está ativo. Isso é muito bom para estudo de mercado, para estudo de referencial, para entender como os outros têm se comportado. Você consegue ver se eles trabalham mais com vídeo, se eles trabalham mais com imagem, você consegue saber se quando eles estão trabalhando com um vídeo ou com uma imagem, estão levando direto para o site, ou eles criaram um site mais bonitinho para falar daquele produto. Dependendo do tipo de campanha, você consegue saber um pouquinho sobre a configuração. Então, qual que é a ideia? Chegar no Brasil inteiro? Exemplo, vocês podem fazer isso agora, tem mais transparência ainda. Não estou falando de lados, eu estou falando de visão geral. Vocês podem ir na biblioteca de anúncio e procurar o nome de um político, que esse ano é ano de eleição. Vocês podem procurar o nome de um político e vocês conseguem ver não só o que ele está fazendo de anúncio, o que ele está comunicando em imagem, vídeo e afins, quanto ele já gastou. Essa foi uma informação bem interessante. Quanto ele já gastou e para quem ele está imprimindo. E não necessariamente cada uma dessas caixinhas aqui vai ser diferente. Mas você consegue saber, essa informação de gasto e tal, ela não existe fora político, tá? Só vai existir para político por questão de lei de transparência. Mas nessas aqui você não consegue saber quanto ele está gastando, você tem um pouco mais ou menos de noção de público, não abre muita coisa, mas você consegue tirar muito aprendizado de criativo. Às vezes a empresa que você está atendendo não é tão grande, não é tão conhecida, não é tão famosa e tem uma referência muito boa no mercado. Dá uma olhada, não tem problema nenhum se inspirar e criar coisas parecidas. Principalmente com gente que tem muito mais dinheiro. Você está falando, às vezes, de uma empresa pequena e uma empresa que está na biblioteca de anúncios tem muito dinheiro, que já testou de tudo. É muito provável que o que está ativo agora esteja funcionando. Então, é um norte para você seguir. Não copiem, mas se inspirem. Acho que é um bom ponto. Vocês conseguem olhar também aqui período. E aqui dá para, no caso do Meta, dá para você filtrar o que está ativo e o que não está ativo. Você pode ver outras coisas que rodaram. Às vezes, dependendo do período, você pode tentar se inspirar numa Black Friday de um concorrente. Pode ser uma possibilidade. No Google você também consegue. Aqui eu filtrei por vídeo. Então eu selecionei a GoCase no Meta e no Google. Dá para ver que eles têm abordagens um pouco diferentes, né? Aqui no Meta eles usam bastante parceria com o influenciador. Então a GoCase, o influenciador vai lá, produz o vídeo, a GoCase patrocina como um anúncio dela para levar a pessoa para o site. A GoCase tem pouquinho anúncio estático, pelo menos rodando agora, hoje, tem pouco anúncio estático rodando, que é só a imagem. E aí, no Google, quando a gente fala de imagem, né, no caso vídeo, eles têm vídeo e daí sempre vídeo com influenciador. É um padrão, não tem aqueles vídeos institucionais e tal. Como eu não tinha muita referência estática da GoCase, eu trouxe alguns exemplos da Imaginarium, porque a gente está falando de algo mais ou menos parecido, de segmento. E aí, na Imaginarium, o que eles estão rodando, por exemplo, para gerar a conversão no aplicativo. Então, eles estão falando, aparece esse adzinho aqui, que é a imagem das canecas, o preço, e aí um botão, um clique do botão para abrir o aplicativo para a pessoa fazer a compra. No LinkedIn e no TikTok, eu tive que escolher outros segmentos. Por quê? Muito pouco provável que a GoCase anuncie. O TikTok até daria para ter testado, mas eu acabei não testando. Mas no LinkedIn, a gente está falando de um tipo de plataforma que serve para fazer anúncios majoritariamente de empresa para empresa. Até dá para não ser, mas no geral, a gente está tentando falar, eu, empresa que vendo um produto ou serviço, estou tentando falar com alguém lá da outra empresa que vai comprar o meu produto ou serviço. Então, no caso da GoCase, é menos provável. Apesar de que eu acho que é um pouco de perda de dinheiro, porque eu fui impactada esses dias por anúncio deles, que eles estão começando a fazer brinde corporativo. Então, o LinkedIn seria uma boa opção para você tentar chegar nessas pessoas que querem comprar brindes corporativos. Fora que no LinkedIn você tem várias opções de segmentação de público baseada
Encargo, experiência profissional, o que a pessoa faz, onde ela trabalha, coisas que as outras redes não têm, porque essa informação não é fornecida. Então, dentro do LinkedIn, a gente consegue ver, por exemplo, o que a Leadster está fazendo. Eles são uma mega referência para B2B. E no TikTok, o TikTok ele é um pouco mais confuso e eu não consegui achar algumas empresas de forma muito óbvia. Então, eu tentei uma mais neutra, que é o Uber, porque eu tenho certeza que alguma coisa ia aparecer. E, de fato, apareceu, mas vejam que os resultados que o TikTok me trouxe não foram em português. Tentei aqui fazer outros filtros, mas não consegui tanto. Talvez pela palavra-chave funciona melhor do que procurar direto pelo anunciante, a não ser que a gente saiba exatamente o arroba, de repente, do anunciante dentro do TikTok. E aí você consegue ver o que eles estão fazendo de vídeo. O TikTok, 90% das vezes vai ser vídeo. E até um ponto importante. No TikTok, se você não fizer vídeos nesse formato, que é um formato nativo, é um vídeo de fato, não é uma imagem que se movimenta, se você deixar só uma imagem que se movimenta como anúncio, o resultado normalmente não vai ser bom, porque não tem nada a ver com a forma que as pessoas estão acostumadas a consumir conteúdo lá naquela rede. Então, faz mais sentido deixar vídeos de fato. No Instagram, isso também se replica, mas é menos trágico do que no TikTok. No TikTok, de fato, a performance é bem ruim. No Instagram, como já tem um pouco desse hábito de ter imagem também ali no meio, ainda funciona, mas normalmente vai funcionar melhor vídeo também. Gente, é isso. Eu agradeço a presença de vocês e eu abro para comentários. Se quiserem, eu volto aqui em algum slide também. Ah, que linda! Cara, foi muito bom, Georgia, foi maravilhoso, deu para aprender muita coisa. Eu já fiz outros cursos em Academy e tudo, e nenhuma mostrou muitas coisas que você conseguiu mostrar. Então, é muito legal. Sempre que tiver, pode me mandar, que com certeza eu vou participar de todos. Combinado, e eu fico muito feliz com esse feedback, porque confesso que eu não sou uma pessoa que consome muito desses cursos e informações terceiras, que não faz muito parte da minha rotina. Normalmente consumo que vem direto das plataformas ou algumas coisas que alguns outros criadores do LinkedIn acabam fazendo. Então, não tenho muita noção de como é um curso de mídia, como é um curso para falar nesse tipo de coisa. Então, eu fico feliz. Perfeito. Alguém tem mais algum ponto? Alguma dúvida? Alguma sugestão? Quer trocar uma ideia sobre alguma coisa? Eu tinha feito uma pergunta que era na parte que você fala do CPC, né? Então, geralmente quando você trabalha com nichos ou B2B, você tende a ter um CPC mais alto, mas como que você, tipo, porque uma coisa que é muito difícil é buscar esses benchmarkings, assim, de tipo, como é que meu concorrente tá, tipo, quanto que meu concorrente tá pagando? Então, tipo, mas como que você faz essa avaliação do tipo, o quanto que é razoável pagar no CPC? E aí a minha pergunta era se isso é feito basicamente naquela avaliação ali de, nesse preço aqui ainda é rentável pra gente trazer gente ou não? Então, tipo... É uma soma desses dois fatores. Eu vi a tua pergunta aqui no chat, que eu não conseguia ver o chat enquanto eu estava apresentando. Mas sim, é uma soma dos dois fatores. Eu vou fazer a lógica inversa, que é um pouco da lógica de mídia, mas é assim. Vamos pensar que eu tenho R$10 por dia para gastar. Se o meu custo por clique é R$10, acabou. Tem um clique, eu não imprimi mais desde que esse clique foi gerado. Se esse clique me trouxe uma pessoa que fez sentido, era um lead, era um contato qualificado que evoluiu no funil, não necessariamente é um problema. Pode fazer sentido. Pode ser que faça sentido ali se ele está convertendo, se ele está evoluindo. Até eu tenho um parceiro, um ex-colega de trabalho, que compartilhou há pouco tempo atrás, faz uns 3, 4 meses, CPC na casa de 300... Opa, pode falar. Acho que o mic de alguém vazou. Que compartilhou o CPC na casa de R$300. É muito dinheiro, mas convertia, fazia sentido. Então, não era problema. Então, é um pouco de entender não só o custo por clique, olhar um pouquinho essas outras variáveis, o lead, o custo por lead, mas a ideia é, se eu tenho um público amplo,
o meu CPC é mais barato. Se eu tenho um público menor, o meu CPC é mais caro. Na média, tem que tomar muito cuidado com essa informação, porque é complicado, porque vai variar muito de tipo de empresa, de segmento. Na média, se o teu público tem ali até 300 mil pessoas, pagar um CPC de até R$15, se você tiver orçamento para cobrir isso, para que esse clique aconteça pelo menos 2, 3, 4 vezes por dia, não é um problema. Então, se o público, quanto menor o público, mais caro. Tem até 300 mil pessoas. Posso pagar R$15? Não é o ideal, mas pode, se estiver evoluindo. No geral, na média de todas as contas, um CPC médio de B2B vai estar de 5 a 7 reais. No geral. Mas aí tem várias variáveis que tem que considerar. Mas é o que normalmente acontece, assim, de 5 a 7 vai ser um CPC médio para B2B, e aí entender se está gerando um lead qualificado, se está evoluindo bem. Muito obrigado. Respondi? Sim, sim. Boa. Se tiver mais dúvidas, às vezes me passa teu segmento no privado, eu tento dar uma olhada no que eu tenho de informação. Não precisa abrir exatamente a empresa, mas eu dou uma olhada no bench que a gente pode ter. Mais alguma dúvida, gente? Boa. Um outro ponto aqui. Deixa eu só pegar a mensagem do pessoal da Red. A Red está com turmas abertas. Eles sempre abrem no final para o começo do ano, acho que agora em janeiro, sempre que abre. E vocês podem pedir para ingressar. E aí tem um processo de entrevista, tem um processo de agendamento. Eu mandei aqui no site como que funciona. De novo, recomendo muito, é uma comunidade muito interessante, principalmente para quem quer ter mais norte, mais conhecimento. Às vezes você não decidiu exatamente o que você quer fazer, mas você precisa ter mais noção, dá para fazer também. Então, recomendo bastante que vocês façam esse processo de... Não é só a mentoria, tá? A mentoria é uma parte, a mentoria foi o que eu mais fiz ao longo do ano passado, mas tem comunidades, tem oficinas, principalmente a galera de design vai desenvolver criativos, cases e coisas para marcas reais, então é bem legal, você tem vários tipos de contato. E quem quiser o certificado, deixa eu só confirmar a mensagem aqui, por favor, manda o nome completo no chat para que o pessoal consiga emitir o certificado depois também. Então, por favor, cliquem ali em pessoas para exibir todo mundo e ali no chat mandem um nome completo de vocês para que o pessoal da Red consiga emitir o certificado, que isso está sendo gravado. Perfeito. Vou aguardar vocês mandarem. No mais, fico à disposição. Meu LinkedIn é o mesmo que está aqui no meu nome, Georgia Antunes. A Celinha tem meu contato, então se alguém já for da Red, consegue falar direto comigo. Meu Instagram, mesmo nome, TikTok é a mesma coisa, Instagram, TikTok, YouTube é a mesma coisa, tudo a mesma coisa, todas as mesmas variáveis. E o meu site é o meu sobrenome, então, antunes.com. Muito obrigada, foram quase 2 horas, vocês são maravilhosos, espero encontrá-los em breve novamente. Obrigada, gente. Tchau, tchau.